com toda essa constância, nós vamos ver que Paulo está passando em diversas regiões, cidades, e está pregoando a Cristo, e não somente apregoando, mas levantando e fundando igrejas. Só que a maior preocupação, quando eu olho para a história de Paulo, não é apenas o crescimento da igreja em números, não é apenas o crescimento da igreja em quantidade, porque nós vemos que cada carta que Paulo vai direcionar no Novo Testamento, cada carta essa carrega consigo um ensinamento da parte de Cristo, e Paulo tentando quebrar falsos mestres que estão se levantando. Eu vou explicar para você entender melhor. Paulo não se preocupa apenas em levantar multidões, mas como é que essas multidões irão permanecer na presença de Cristo. Porque é bem verdade que para juntar uma multidão é fácil, para juntar muitas pessoas é fácil, mas o difícil é conservar essas pessoas na presença de Cristo. E a preocupação de Paulo não é apenas a quantidade de pessoas que ele está fazendo se converter, mas é como está a vida espiritual destas pessoas. Senão, por que é que Paulo está trazendo ensinamentos aqui para os Gálatas a respeito das obras da carne e também a respeito do fruto do Espírito Santo? Porque é uma preocupação em Paulo. Paulo fundou diversas igrejas nas regiões de Galácia, só que Paulo está entendendo que no meio dos tempos que foram se passando, se levantou falsos mestres e alguns judaizantes que ensinavam que não bastava apenas crer em Jesus, que não bastava apenas aceitar a Jesus, mas que tinham que praticar o que a lei mosaica mandava. Ou seja, esses homens estão pregando para igrejas que Paulo levantou, que não bastava apenas confessar a Cristo, mas que eles deviam continuar com os ritos e costumes que a lei mosaica trazia consigo. Ou seja, a lei, esses falsos mestres estão transmitindo para o povo, para a igreja, que não basta apenas Jesus, que não basta apenas a graça, mas que também tem que ter obras humanas para se conquistar a salvação. E a preocupação aqui é, Paulo, ele está cheio do Espírito Santo de Deus e está tentando transmitir para a igreja que as obras das carnes são passageiras, mas as obras do fruto do Espírito, essas irão permanecer. O que Paulo está trazendo para a igreja de Galácia não é mais sobre a lei. Por quê? Porque pela lei eu bato no peito e falo, eu faço, eu posso, porque eu estou seguindo alguns costumes. Mas pela graça é diferente. E teve alguém que já entendeu, porque a graça eu não merecia, mas ela me alcançou. Eu não podia, mas ela me levantou. Talvez você nem estaria aqui como um líder nesta noite, mas a graça de Cristo foi lá, te pegou, te trouxe aqui, e não é pelas obras das tuas mãos, foi pela graça, pela graça, pela graça. A lei, dizendo, não é apenas a graça, trazendo na linguagem atual, mas vocês têm que ter costume, vocês têm que estar debaixo da lei mosaica. Só que a graça nos libertou. Entenda algo, nós não somos mais escravos do medo, nós somos livres por Jesus Cristo. E quando eu falo sobre o fruto do Espírito, é impossível entrar aqui em todos os aspectos que Paulo está listando, se eu não mencionar aqui nesta noite para vós
acerca do Espírito Santo. Se é uma pessoa apaixonada em falar pelo Espírito Santo, sou eu. Eu confesso que quando eu estudo acerca da pessoa do Espírito Santo, isso me constrange, isso me traz lágrimas, porque a maior presença que hoje nós carregamos é a presença do Espírito Santo. E nós devemos entender algo, que desde a criação o Espírito Santo está presente. A Bíblia diz em Gênesis: e o Espírito pairava sobre as faces das águas. Mas há uma divisão do Antigo Testamento para o Novo Testamento. E eu sei que tem muitos leitores da Bíblia aqui que conhecem de cor isso aqui que eu vou falar. No Antigo Testamento, o Espírito, ele era temporário. Ele descia, operava, mas retornava. Ele não fazia morada, ele não habitava, ele não permanecia, mas era uma obra temporária. E o que é uma obra temporária? Ele desce, faz o que tem que ser feito e retorna. É por isso que quando nós vamos ler histórias de profetas, de reis, sacerdotes que foram levantados por Deus, ungidos segundo a aprovação de Deus, a Bíblia fala que o Espírito se apoderou dele. Vamos lá, quando o óleo desce sobre a cabeça de Davi, a Bíblia diz: e o Espírito se apoderou de Davi. O Espírito descia, capacitava, preparava, mas retornava. Quer ver um exemplo bem claro? É o próprio Saul, o primeiro rei que se assenta sobre o trono de Israel. E tem muitos que julgam, mas se nós formos realmente entrar na história, nós vamos ver que quando o povo pediu Saul, Deus falou para Samuel: então unja Saul. Quando o óleo desceu sobre a cabeça de Saul, a Bíblia diz que o Espírito se apoderou dele. Porque Saul ainda tinha uma chance, porque a presença do Espírito tomou a vida dele. Isso daqui é muito forte, porque a Bíblia diz que o coração dele se tornou em outro. Só que é tão verídico que o Espírito vinha e subia, porque passados os tempos, a gente já conhece a história. Saul se corrompe, Saul perde o trono, e agora o que está com Saul não é mais o Espírito Santo, mas a Bíblia diz que é um espírito mau que vem atormentar a vida de Saul. Por quê? Porque o espírito era temporário, descia, fazia o que era para ser feito e retornava. Só que quando entramos no Novo Testamento, nós vamos ver algo aqui mudar. Quando submicais, o que é que o Espírito Santo representa para vós aqui nesta noite? O que é que o Espírito Santo representa para mim aqui nesta noite? Glória a Deus. É interessante nós notarmos algo. De Gênesis a Apocalipse, o Espírito Santo sempre esteve presente. Só que a forma mais intensa da sua presença é no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. No dia de Pentecoste, Deus derrama a presença do Espírito Santo. Só que desta vez é de uma forma diferente. É como Joel havia profetizado: e nos últimos dias derramarei eu da minha presença sobre toda a carne. Sabe o que acontece em Atos capítulo 2? Presença permanente. Presença permanente. Presença permanente. Não é mais temporária, porque agora o Espírito desce, e a Bíblia diz que todos que estavam ali no cenáculo foram cheios e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia as que falassem. Só que quando alguém se levanta para criticar, Pedro agora, cheio do Espírito,
vai expor o seu primeiro sermão. E no seu primeiro sermão a Bíblia diz que 3.000 almas se converteram a Cristo. Aqui nós já vemos